agradecer ao Thiago Oliveira pela belíssima apresentação e nós estamos no nosso tempo, tá? Nós atrasamos 3 minutos e passamos 5 agora. Está aberta, então, as perguntas. Por favor. Boa tarde, meu nome é Viviane, eu trabalho na CAESB. Tiago, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte, qual é o tamanho da equipe de vocês que trabalha com eficiência energética? É uma equipe multidisciplinar, ou seja, assim, vocês têm mecânicos, engenheiros, eletricistas, técnicos, como é que funciona essa parte de gestão também do consumidor livre, né? Das unidades, vocês têm, são vocês mesmos da eficiência energética que fazem a gestão, né, dos contratos, vocês têm uma consultoria, como é que funciona a logística para estar analisando todo o desenvolvimento do contrato, né, e as ações que têm que ser tomadas perante os contratos? O departamento em si ele é composto de 12 pessoas, mas o departamento cuida de eficiência energética, contratos de energia, tanto no ambiente regulado como no livre, e qualidade de energia e eletrificação. Então, são 12 pessoas, multidisciplinar, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, né, e técnicos. No caso do Mercado Livre, nós temos uma consultoria. Por quê? Porque é uma operação um pouco mais complexa. Tem algumas questões junto à Câmara de Comercialização que nós não nos sentimos à vontade de operar isso no dia a dia. Então, tem uma consultoria, sim, de renome nacional, que faz a operação no dia a dia, baseado na nossa política interna, né? Então, por exemplo, no caso da nossa contratação, a gente condicionou que nos vendesse energia somente quem gerava energia. Por quê? Porque no mercado tem a figura do comercializador. Ele não gera energia, ele apenas detém contratos. Mas nós não quisemos assim, nada contra, apenas queríamos mais segurança com geradores propriamente dito. Então, a consultoria, ela cuida do dia a dia, do operacional junto à Câmara, mas nas estratégias em si é definido dentro do próprio departamento. Ok, então nós vamos abrir agora aí 3 perguntas, se tiver, aí os nossos convidados respondem. Alexandre, Acorce, mais alguém? Ok, então, Alexandre. Acorce, já está lá. Então, Tiago, parabéns, belo trabalho. Obrigado. O custo da gestão da energia pela consultoria não está dentro desses valores, né? O ganho líquido, ou se não, quanto é? Não. Ah, tá. Alexandre? Bom, boa tarde. Eu sou Alexandre Godeiro, aqui do Ministério mesmo, Secretaria de Saneamento, e a pergunta é para o Cássio. Cássio, no financiamento de aporte do OGU, eu até entendo que não haja uma hierarquização, foi isso o nome que você usou, né? Mas naquele que trata principalmente que trata com o empreendimento privado, né, eu acho que se não existe, saber de você qual é a sua opinião, assim, o que é que vocês estão tratando para incluir isso. Não que isso não pudesse ser estendido também nos projetos. É aquela história de que o mesmo projeto que entrar aqui, não considerar isso, o que é que vocês estão pensando? Em resumo, é isso. Ok, tem mais, Hernani? Tiago, queria te pedir que você falasse um pouco mais sobre o funcionamento daquele fundo, né? E, sobretudo, a expectativa que tem hoje lá na Embase em relação àqueles 10% da economia do Mercado Livre, né? E se vocês... que tipo de ação pode se beneficiar desse fundo? Ou seja, entra na área de perdas de água também ou não? Coisas desse tipo. Ok, então, Tiago, as 2 perguntas. Ok.
Quanto ao custo da consultoria, ele em relação aos valores, ele é um custo irrisório. Só para você ter ideia, é um custo mais ou menos mensal de R$ 2.000 por unidade migrada. Os contratos de consultoria é dessa natureza. Então, por exemplo, são 6 unidades, a gente tem um custo mensal de consultoria 2 vezes 6, R$ 12.000 por mês. Então, em relação ao montante, ele não tem grande significado. Quanto ao funcionamento do fundo, o fundo é para qualquer tipo de ação de eficiência energética. Então, como nós não controlamos perda, a gente não elabora projeto de perdas. Mas se chegar algum projeto, porque nós estamos submetidos à mesma diretoria, então, se chegar um projeto de combate a perdas e faça requisição de algum valor desse fundo, uma vez provado que o projeto é viável, pode ser usado tranquilamente. Então, toda vez que a Coelba ela nos reembolsa aqueles valores que a gente viu pela manhã, 30% é automaticamente destinado para essa conta. E só quem tem autorização, entre aspas, né? Porque se o presidente mandar, vai ter que mexer. Mas, em tese, só quem tem autorização para mexer nesse fundo é o gerente do Departamento de Eficiência Energética. Então, é um dinheiro para eficiência mesmo. O problema que a gente vive hoje é que não tem tantos projetos. Então, por isso que fica um dinheiro acumulado. Até a questão de metodologia, de saber quantificar se vai dar retorno ou não. Então, os 10% está guardando uma nova RD daquela, porque foi proposto para a diretoria e a gente está na expectativa que eles deem um aceite. Mas ainda não existe, até porque ainda não foi economizado esses valores, porque a gente começa a operar ano que vem. Alexandre, agradeço aí a sua pergunta. Com relação à questão da hierarquização de proposta no âmbito do setor privado, eu comentei rapidamente na minha apresentação que as propostas que são submetidas aqui para a gente do setor privado, elas não entram dentro de um processo seletivo. São operações que elas são constantemente apresentadas aqui no âmbito do Ministério das Cidades, analisadas previamente pelo agente financeiro, normalmente a Caixa Econômica. O que a gente tem percebido aqui é que as propostas que vêm aqui no âmbito da iniciativa privada, elas têm contemplado projetos de extrema qualidade. Então, elas já contemplam vários dispositivos de uso eficiente de energia. Inclusive, tem empresas que elas vêm com 3 propostas, uma para água, uma para esgoto e uma para redução e controle de perdas. E são propostas muito bem elaboradas, eles já vêm com um projeto básico, já praticamente concluído, todas as questões de licenciamento, de titularidade das áreas já vêm bem equacionadas, diferente um pouquinho da lógica do setor público, tendo em vista a falta de, eu até entendo que a falta de previsibilidade de recursos no âmbito do setor público, ela acaba impactando muito isso. Não existe uma previsão, quando é que vai ser o próximo processo seletivo, como é que eu tenho que me preparar, eu elaboro meu projeto agora, vai ter recurso, não vai, quanto vai ser disponibilizado? Aí, em função disso, a gente não vê hoje a necessidade de ter um ranqueamento, uma hierarquização dessas propostas no setor privado. Elas chegam para a gente à medida que chegam, desde que enquadradas dentro dos normativos, das diretrizes dos nossos programas, a gente acaba selecionando e contratando essas operações. Ok, mais alguém? Por favor. Meu nome é Christoph Platzer, eu sou daquela empresa que executou lá em Feira de Santana o biogás Rotário do Brasil, mas a minha pergunta vai para a questão que você mencionou agora no último, que você não tem o suficiente de projetos para executar todo o fundo. Eu me pergunto por quê, porque você mencionou várias coisas de estrangulamento de bombas com desgaste no rotor, tudo isso. Todos esses projetos deveriam ser projetos, e eu imagino que na Embasa tem muitos que podiam ter um rendimento muito bom nisso. Por que o fundo não está se gastando? Aqui na frente, por favor. Aqui. Por favor, pode ir aqui enquanto vem o microfone. Oi, boa tarde, eu sou Eduardo Sandini, da Vitalux, uma ESCO de São Paulo. Minha pergunta para o Cássio é mais uma provocação, né, porque a gente já discutiu isso em outros encontros aí. Queria saber o que a Caixa está fazendo em relação a financiamentos ou empréstimos para empresas
que prestam serviço para as concessionárias de água. Ou seja, a gente trabalha muito para a Sabesp em projetos de performance, onde o investimento é feito pela ESCO. E aí a gente tem poucas opções hoje no mercado de obtenção de recursos financeiros para financiar esses projetos. Eu queria saber de você, Cássio, aí, se a Caixa está pensando nisso, está olhando isso, porque a gente tem condição de dar esse suporte técnico para quem não tem a estrutura técnica. Então, eu queria ver se a gente consegue melhorar um pouco esse mercado para subsidiar empresas de engenharia para fazer esse serviço para as empresas de saneamento, as quais não têm engenharia própria. Ok. Está desligado. Agora, eu sou o Aurélio da UNB. Novamente, eu gostaria de perguntar, inclusive ao seu, né, além dos integrantes da mesa, porque tu falou agora da questão dos projetos, né, que a iniciativa privada, quando é projeto de iniciativa privada, eles são bem elaborados. Em relação às iniciativas públicas, né, as autarquias, qual é o maior problema dos projetos? É a equipe técnica que é pouco capacitada ou é uma questão de, talvez até da vontade política, da vontade do funcionário de fazer um bom projeto, ou ele não está sabendo? Qual é o principal problema? Ok, então vamos começar com o Thiago aqui. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece? O fundo fica sob gestão do TSE, que é composto por essas 12 pessoas, como eu citei, na capital, Salvador. Só que a Embasa ela é pulverizada em todo o estado da Bahia. Nós estamos em 377 estados da Bahia, município da Bahia. Então, é necessário que os projetos venham do interior, já formatado para captar esse recurso. Por quê? Porque o raio de ação dessas 12 pessoas é limitado. Quem conhece a operação do dia a dia é o cara que está na unidade regional. Então, carece de nascer na unidade regional projetos já quantificados, com qualidade, com taxa de retorno atraente, para que faça a solicitação desse recurso e a gente possa destinar o recurso. Basicamente é isso. Por isso que a gente está querendo usar um par do recurso para contratar a ESCO, justamente para ter diagnóstico, para ter um diagnóstico mais abrangente de toda a nossa empresa. Eduardo, né? Isso. Então, Eduardo, sou do Ministério das Cidades, né? Eu não gostaria de responder pela Caixa aqui, não. Tá? Você botou uma pergunta aí meio... Tem alguém da Caixa aqui? Não, eu ia pedir para responder a pergunta, se escondendo agora, né? Mas, assim, hoje não existe realmente uma linha, mas eu acho que é importante colocar um aspecto que nós temos feito uma série de reuniões no âmbito de um grupo de trabalho, na qual até o Francisco participou de uma delas, que a gente tem discutido algumas questões do setor e muitas delas voltadas a essa questão de financiamento, de investimento, que a gente sabe que hoje é o grande gargalo, né? Assim, não um grande gargalo, mas um dos grandes gargalos aí do setor é a falta do investimento à altura dos objetivos, das metas que se pretendem alcançar. E isso ainda não entrou na pauta, mas a gente tem discutido bastante e levantado uma série de questões e certamente assuntos dessa natureza eles vão ser colocados à mesa. A ideia nossa é que esse grupo de trabalho ele se encerre no primeiro semestre do ano que vem. Nós ainda estamos convidando algumas entidades aí representativas do setor, que infelizmente em função da agenda de final de ano a gente não conseguiu, mas a nossa intenção é que no primeiro trimestre a gente conclua os trabalhos e que a gente apresente uma proposta aqui para a secretaria e com a participação dos outros departamentos até no meio do ano que vem. Essa proposta ela vai ser levada também ao Conselho Curador do FGTS, porque o ponto de partida foi uma demanda deles e acho que a gente pode ter novidades com relação a isso. Em relação à sua pergunta, o que eu quis dizer, eu acho assim, aqui é bom a gente esclarecer, eu não estou querendo dizer que a iniciativa privada ela produz projetos de maior qualidade, mas como ela sabe que ela tem o recurso a qualquer instante, ela se prepara previamente,
né? Então ela faz todo o trabalho de preparação, de planejamento do seu projeto para que apresente um projeto já em estágio já mais avançado, com uma série de questões já equacionadas. Diferente das nossas tradicionais seleções públicas, os nossos chamamentos públicos, que eles vinham tendo uma certa continuidade e dos últimos anos para cá passou a ser descontínuo novamente. Isso realmente dá uma incerteza, uma insegurança muito grande para o prestador público, que ele não sabe em que momento que ele vai ter uma oportunidade de pleitear um recurso. Então, ele pode desenvolver um projeto agora sem a certeza de que ele vai ter esse recurso garantido no âmbito do governo federal. Agora, com relação às falhas principais, são inúmeras, eu apontei apenas algumas. Existem realmente prestadores, seja de quaisquer níveis, estaduais, municipais, que têm deficiência, isso não é novidade para ninguém, que tem deficiência nos seus quadros técnicos, né? Qual é o prestador, né, tirando esses grandes prestadores que tem um escritório com 12 profissionais para tratar exclusivamente da questão de gerenciamento e conservação de energia, né? Tem autarquias municipais aí que mal tem um engenheiro para cuidar não só do serviço de abastecimento de água, mas de inúmeras outras atividades. Então a gente sabe que a realidade do país ele é muito díspare e não há como a gente classificar ou taxar um ou outro tipo de prestador e apontar um ou outro. O que a gente tenta é trazer o que a gente tem, a nossa percepção do lado de cá, né? O que a gente tem visto e as dificuldades, e nessa linha até que a gente tem discutido isso também. A gente sabe das dificuldades, tanto nossas também, como dos próprios prestadores, e é um diálogo participativo, né? Então, assim, a gente tem que buscar essas soluções, tem que trazer alternativas, né? Existem as linhas, mas as linhas elas ainda precisam ser aperfeiçoadas, muitas delas ainda carecem de maiores aperfeiçoamentos, né? A questão das parcerias público-privadas hoje está sendo discutida. A Secretaria hoje ela não tem uma opinião formada, consolidada sobre esse assunto. Isso está sendo discutido internamente. Então, são questões. Existem iniciativas no âmbito do governo federal que estão sendo tomadas em paralelo, junto à Casa Civil e outros órgãos. Então, assim, são uma série de ações que estão sendo tomadas em vista de todo esse quadro hoje colocado. Ok. Temos mais um inscrito aqui. Tem mais alguém? O segundo lá no fundo. Mais alguém? Então, na fala dele, nós vamos encerrar as inscrições, ok? Depois farei uma breve conclusão aqui, posição da SEMAI também, de alguns pontos que eu achei interessante. Então, vamos lá, aqui. Boa tarde a todos. Me chamo Marcos Vinícius. Sou presidente da CAGEPA, na Paraíba. Sou vice-presidente da AESB, aqui na nossa Associação das Empresas de Saneamentos Estaduais, Nordeste. Primeiro, queria parabenizar o Tiago pela excelente explanação. A gente pensou em algo lá na Paraíba próximo, não na eficiência energética, mas para perdas. E eu queria depois ter acesso a essa resolução do Conselho, para ter até o modelo e ver, porque muitas vezes a gente esbarrou lá numa consulta ao TCE, numa conta vinculada, a gente quer ver qual foi o caminho trilhado para não ter que novamente cair, né, como uma consulta que nós fizemos ao TCE especificamente. Em relação a Cássio, a pergunta, até porque é o que aflige as nossas companhias de saneamento, o que se fala muito em PPI, né, que é o que hoje é o Plano de Investimentos do governo federal. O que é que tem casado de investimentos? Porque, por exemplo, eu sou oriundo, e aí, assim, não me manifestei porque não estou investido na função. Eu sou funcionário da Caixa de carreira, fui gerente de GIDU, já substituí aqui gerente aqui na Caixa Nacional, e não me manifestei porque estou cedido ao governo do Estado. E conheço bem, tem operações estruturadas, mas em virtude que a gente tem largos passos, eu acho que poderia, inclusive, só para o colega da Vitalux, foi uma das críticas que eu fiz ao nosso presidente Gilberto Ock, e a gente tem uma discussão interna dentro da própria Caixa Econômica para agilizar, porque dentro da CAGEP a gente precisa recuperar perdas, e aí só com contrato de performance e outros, a gente tem um projeto grande, inclusive financiado com recurso do Ministério das Cidades, para a setorização de toda a cidade de João Pessoa, e é uma das coisas que nós vamos investir, né, dentro desse processo, e a gente não conseguiu buscar o agente financeiro para fazer esse contrato.
Estamos discutindo com a Caixa esse assunto. Agora, eu pergunto, dentro do programa do PPI, e aí um programa mais amplo, como é que o Ministério das Cidades vê esse processo dentro dessas parcerias público-privadas, por exemplo, porque não é só o nome, e aí eu volto a discutir, não é porque é privado, anda rápido e é melhor. Eu volto a insistir isso, tá? Eu estava do lado de lá e vi que tem muita coisa que, com um pouco de gestão de organização, a gente consegue botar em ordem e consegue fazer uma companhia superavitária. Tá? Então, isso é fato. E tem provas que tem companhias estatais, e não é porque são em grandes estados, é porque talvez tenha se alertado há mais tempo que fazendo gestão se consegue efetivamente. Então, é só para marcar esse ponto. Então, dentro do processo, e aí deixando claro que dentro da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, uma das restrições é não privatizar, é claro, mas dentro do PPI, e eu acho que há um diálogo interno, existe espaço para a gente discutir, por exemplo, parcerias privadas para eficiência energética, para redução de perdas, já que a gente está tratando que perdas automaticamente rebate para a eficiência energética. Então, são alguns pontos que eu queria colocar de forma clara para que a gente pudesse assim, até abrir esse pequeno embate de discussões, que eu acho que é fundamental, o colega que representa as associações aí dos prestadores municipais também, eu acho que cabe essa discussão, porque nem sempre, e aí assim, só a título de sugestão, não é só a questão de legislação de Ministério ou de Caixa, vale desde a questão da própria regulamentação do setor. Tá? O setor elétrico a gente está bem regulamentado, o setor saneamento a gente caminha passos de tartaruga e até hoje a gente não conseguiu se encontrar. Então, é só para poder colocar essa discussão em pauta, que eu acho que dentro da eficiência energética a gente não consegue andar sozinho, talvez outras companhias, mas a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba pretende sim trabalhar junto ao setor privado, não há restrição em trabalhar com o setor privado, nunca houve, nem vai haver, agora simplesmente em parceria e não em substituição. Então, eu acho que esse é um ponto que eu coloco de forma clara e queria uma observação do Ministério das Cidades. Ok. Boa tarde, Gustavo Possetti, da Sanepar. Tiago, se você pudesse comentar conosco um pouquinho mais sobre esse programa de autofinanciamento, no que diz respeito ao horizonte temporal para que você possa gozar dos benefícios e quem efetivamente faz o processo de medição e verificação. E, na mesma linha, você comentou algumas vezes sobre a interface com as ESCOs, se você pudesse fazer um breve comentário sobre as dificuldades ou mesmo empecilhos de ordem jurídica para poder viabilizar essa participação. Vamos lá, Cássio. Foi mais geral, tá? Eu pretendo, ao final, rapidamente comentar a questão também, mas eu vou passar para o Cássio aqui. Legal. Marcos Vinícius, agradeço essa colocação. A gente entende que as parcerias privadas, elas, de fato, elas são um caminho, mas não são o caminho. Eu acho que nós temos já desenhado um programa que conta com uma série de ações, dentre elas algumas ações com investidores privados, sim. E a gente vê que assim, essa iniciativa do governo federal com o PPI, é uma iniciativa que vai nessa linha de tentar aportar recursos para o setor. Sem dúvida é um caminho em que pese ainda carece de uma série de refinamentos, mas eu entendo que, antes disso, como você até pincelou, o setor ele ainda tem uma série de problemas aí que precisam ser equacionados. Você comentou a questão da regulação hoje, que é extremamente importante. Para que você coloque um investidor privado dentro de um cenário, você tem que ter um setor bem regulado. Diferente do setor de energia, do setor de transporte, o setor de saneamento, ele ainda carece de uma efetiva regulação. Então, esse é um aspecto importante a ser trabalhado. Existem algumas lacunas que ainda restam serem preenchidas da lei, do decreto para cá, e que precisam estar bem estabelecidas para que criem o ambiente jurídico institucional adequado
para que prestadores consigam efetuar essas suas contratações, essas suas parcerias junto à iniciativa privada com a segurança jurídica necessária e suficiente. Então, eu acho assim que é um caminho? Mas ainda existem outros aspectos a serem considerados para que essa realmente seja uma solução bem equacionada do ponto de vista dos investimentos que se esperam para o nosso setor. Mas, assim, a gente tem realmente já uma linha de trabalho, já existe um delineamento dessas ações, só que a gente já identifica ainda a necessidade de uma série de ajustes, de regulamentações, inclusive em legislações hoje existentes, sejam leis ou decretos, que trariam maior segurança ao setor. Por exemplo, você sabe que a gente tem, no âmbito das PPPs, hoje existe um fundo garantidor, né? O fundo garantidor das parcerias privadas. Esse fundo, até hoje, ele não foi regulamentado. Se assim o fosse, ele muito ajudaria em muitos dos projetos que os prestadores gostariam de que o setor privado financiasse. Existem outros fundos também que ainda não estão regulamentados. Então, assim, são questões que precisam ser devidamente trabalhadas nos seus tempos para que a gente crie esse ambiente propício para uma ou outra investida. Okay? Então, na questão do uso do recurso do fundo, o que acontece? Esse recurso está alocado numa conta, né? Então, digamos que você tem um projeto para instalar um inversor de frequência numa determinada unidade que está com registro multiestrangulado. Você monta o projeto, monta a proposta, mostra o retorno daquele investimento e é feita uma solicitação ao departamento. Vou dar um exemplo aqui. Normalmente você tem uma unidade regional que é quem é dona da bomba, do ativo, né? Ele que precisa daquele investimento, mas o recurso é nosso. Ele manda essa solicitação mostrando a viabilidade daquela proposta e nós pegamos esse recurso e destinamos para o centro de custo dele, para a conta referente à unidade dele, para que ele possa ter recurso para gerar uma requisição de compra, um investimento, o que é que for, e utiliza esse recurso que é nosso. O horizonte da utilização desse recurso é desde que tenha saldo. Tendo saldo na conta e você solicitou e nos convenceu de que é uma alternativa viável, é automático. Quanto aos critérios de medição e verificação, a gente não segue aquele módulo do PE, que a ANEEL tem um módulo PE dos critérios de medição e verificação. Basicamente é um comparativo entre fatura antes e fatura depois. E aí, obviamente, tem algum tipo de falha, porque ele pode ter mudado o comportamento operacional dele, que meio que deu um ruído naquele valor que ele apresentou, que não necessariamente aquele resultado foi fruto único e exclusivamente daquela ação que ele adotou. Então, os critérios de medição e verificação nossos ainda não estão, digamos assim, de acordo com o PE que é estabelecido, bonitinho ali na ANEEL. Quanto à relação com a ZESCO, a gente está tendo dificuldade em formatar o tipo de contrato, né? Primeiro, tem que ser uma licitação, porque é um serviço, né? Se fosse contratação de energia, a legislação meio que dispensa. Mas, como é um serviço, tem que ser feita licitação. Então, nós, particularmente, ainda não conseguimos formatar um tipo de contrato que contemple tanto a performance quanto o ganho fixo da ESCO, né? Porque a ESCO tem uma parcela fixa e uma parcela variável, pelo menos as que nós conversamos. Então, nós ainda não formatamos nenhum tipo de contrato com a ESCO. Tivemos uma reunião na última quarta-feira com a CPFL, a CPFL Eficiência, que é uma ESCO deles, e estamos em busca, ficamos sabendo hoje que a Sabesp já faz contratação de ESCO, então estamos ainda em busca de quem já executou esse tipo de serviço para copiar, basicamente. Assim como foi feito no Mercado Livre, a gente basicamente seguiu o que a Sabesp fez em 2004. Então fizemos o nosso edital baseado no edital da Sabesp. Basicamente é uma troca de conhecimento que nós ainda não temos e estamos em busca desse conhecimento para poder formatar contrato. É uma complementação? Tá bom. Para o Thiago, né, aproveitando a sua fala agora,
Boa tarde, eu sou a Andréa, da Sabesp. E ali na diretoria metropolitana da empresa, nós estamos já em execução de um projeto de eficiência energética que eu costumo chamar de projeto híbrido. Ele está recebendo recurso do PE, da concessionária Eletropaulo, e a outra parte ele está sendo executado por uma ESCO. Né? Nós fizemos uma licitação, foi uma licitação com, acho que com 8 empresas, ganhou a Vitalux, né, que está aqui do meu lado, e esse projeto já está em execução. Complementando o projeto, também aproveitando a sua fala, nós também contratamos uma consultoria para que essa instalação, a partir do momento em que ela vai nascer novinha, ela seja certificada pela ISO 50001. Então, se quiser conversar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Ok, oportunidade aí de troca de experiência. Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos, as brilhantes apresentações.